Mamilos, mamilos, mamilos. Mamilos. Mamileiros e mamiletes, bem-vindos ao Mamilos, o seu espaço de diálogo de peito aberto. Eu sou a Cris Bartz. Eu sou a Juva Lauer, sejam muito bem-vindos ao primeiro episódio da temporada de 2025 do Mamilos. Juliana, você começa a trabalhar em fevereiro, é isso mesmo? Isso. Tá bom, é assim, né? Vocês estão vendo. Mas para começar, a gente vai começar com um tema bem fácil. Uma coisa simples, assim, só para dar uma esquentadinha. As eleições americanas, o resultado delas, a posse de Trump e o que isso significa para os Estados Unidos e para a gente. Vamos então falar aqui um pouquinho nessa introdução de onde a gente está saindo, qual que é o recorte, o foco do programa hoje. Vamos lá. Em 20 de janeiro de 2025, Donald Trump assumiu a presidência dos Estados Unidos pela segunda vez. Tem ninguém enganado aqui. A cerimônia de posse foi marcada pela presença de líderes influentes do mundo inteiro e, em especial, do setor de tecnologia, como Mark Zuckerberg da Meta, Jeff Bezos da Amazon e Elon Musk do X e da Tesla. Logo no primeiro dia, o presidente assinou uma série de ordens executivas que geraram repercussão. Entre elas, a saída dos Estados Unidos do Acordo de Paris e da OMS, Organização Mundial da Saúde, além da concessão de perdão a mais de 1.500 indivíduos envolvidos no ataque ao Capitólio em 6 de janeiro de 2021. Trump lançou uma campanha agressiva de deportação que pretende realizar entre 1.200 e 1.500 prisões diárias de imigrantes ilegais. Ele também ordenou o fim de iniciativas de diversidade e inclusão na administração federal, além de reconhecer oficialmente apenas 2 gêneros, masculino e feminino. A gente abre então o programa ouvindo Thiago Amparo, que é advogado e professor de direito, e fala sobre o impacto do governo Donald Trump para as minorias. Tennessee Colts disse há alguns anos na revista Atlantic que o presidente Trump seria o primeiro presidente branco dos Estados Unidos. Ele não quis dizer isso no sentido de ser o primeiro presidente etnicamente ou racialmente branco, mas na verdade é o primeiro presidente que coloca a supremacia branca de forma clara, como americanos brancos seriam superiores aos demais. Quando ele foi perguntado sobre a importância da América Latina, ele vai falar que não, nós importamos mais e eles precisam mais de nós do que nós deles e coisas do tipo. Tem uma retórica muito também contra a população trans e contra LGBTs, com a questão de ideologia de gênero. Toda essa retórica também fica muito claro e a gente vai ver quando no discurso do Trump ele fala que só existem 2 gêneros, ele endossando uma visão extremista e LGBTfóbica, especialmente contra a população trans. O impacto sobre as minorias rende um programa inteiro, né, Juliana? Os grupos que não têm representação nos espaços de poder são os primeiros a terem os seus direitos ameaçados, porque, nesses espaços de poder, existe uma baixa resistência a essas perdas. Com questões morais que inflamam a sociedade, as minorias também são usadas como cortina de fumaça para ações que estão sendo tomadas em outros âmbitos do governo. Esse tema merece um mergulho específico, mas antes disso, a gente achou importante dar um passo para trás para entender esses movimentos todos em conjunto e no contexto global. Quais são os paralelos que a gente pode traçar para compreender melhor as mudanças desse segundo mandato de Trump? Quanto de excepcionalidade de fato existe? Quais são as implicações para os Estados Unidos, para o tabuleiro geopolítico e, em especial, óbvio, para a América Latina e para o Brasil? E a gente não vai fazer isso sozinho, né? Deus me livre, porque é um tema complexo desse, a gente tem que trazer reforço, e reforço, gente, séria. Gente que estuda o negócio pra gente aprender bastante. Vamos começar com quem já é de casa, quem já vem aqui, veio na primeira posse, voltou para a segunda posse. Fernanda Magnota é professora e coordenadora do curso de Relações Internacionais da FAAP. Seja muito bem-vinda de volta ao Mamilos. Oi, Ju, Cris, um prazer estar com vocês, uma alegria falar com a audiência de vocês. E é isso, né? Já cheguei abrindo a geladeira porque sou de casa, tô feliz de estar de volta. Obrigada pelo convite. É isso aí. Se fosse fácil, a gente não te chamava. Fernanda. Exato. Da próxima vez eu queria vir aqui comentar o Oscar, por favor. Tá bom. E a gente tem também Guilherme Casarões, que é cientista político e professor da FGV. Seja muito bem-vindo pela primeira vez, mas não em influência neste programa. A gente que influencia um influenciador. Seja muito bem-vindo, Guilherme.
Cris, obrigado pelo convite. Ju, Fernanda, é ótimo estar aqui com vocês. E não é a primeira vez, não, porque eu participei do fim de ano, né, com Exato. áudio Ele manda longo. áudios. Mas eu Ele não não manda tava aqui. nudes, manda áudios. E eu fiquei sabendo que a gente está aqui inaugurando Inaugurando o esse cenário cenário novo. Vocês novo. repararam? Vocês reparam quando a gente corta o cabelo? Olha esse cenário lindo que a gente fez pra vocês. É isso aí. Belíssimo. Fiquem de olho. É isso. Vamos começar, Cris, que a gente tem muita pauta. Primeira coisa que eu queria perguntar é sobre vamos restaurar a grandeza dos Estados Unidos. Ela foi perdida? Foi perdida onde? Como? Sob que critérios? Que grandeza é essa que aspiramos voltar? Olha, Ju, a gente precisa entender algumas coisas, né? O Trump está assumindo esse segundo governo num contexto, e não é imediato, de declínio relativo dos Estados Unidos. Isso tem vários medidores que dão conta de demonstrar. Se a gente olhar desde os anos 70, os Estados Unidos têm apresentado uma série de dificuldades que são relevantes, né? E que, evidentemente, nesse momento da sua história, chegam num período de ápice. Então, assim, aumento da desigualdade, uma crise de desindustrialização. A gente está falando também de percepção de perda da qualidade de vida, descrédito nas instituições políticas, uma percepção de que a classe política formal, a elite política, é corrupta. Tem uma série de medidores que poderiam nos dar pistas, né, do porquê o próprio eleitor e o americano médio percebem os Estados Unidos como um país que ainda é importante, mas que já não é talvez mais importante do que outros, ou tão importante quanto já foi. O Donald Trump capturou isso no primeiro governo e fez disso um mote. Então, a ideia de resgatar essa autoestima, né, desse americano médio, de oferecer a ele uma saída diante de um mundo que se transformou e que não privilegia mais os Estados Unidos. E ele volta nesse segundo governo muito impulsionado pelas consequências de curto prazo que o governo Biden viveu. O governo Biden viveu um período de hiperinflação, que foi muito, em parte, ainda reflexo da pandemia, mas também por conta das guerras que aconteceram em várias partes do mundo e tal, e, evidentemente, gestão macroeconômica, e, em parte, também impactado pelos medos, né, que foram instaurados na sociedade americana, que vem da questão da segurança pública, da ampliação do uso de drogas em várias partes do país, com crises de saúde relevantes, e que se atribui muitas vezes erroneamente à imigração. Então, dá para dizer que, pela ótica de um americano padrão, os Estados Unidos perderam espaço e, portanto, há uma espécie de sombra de declínio permanente que eles, evidentemente, não querem enfrentar. Sobretudo quando você olha para o contexto geopolítico e você vê na rabeira chegando outros países que, se a gente olhar do ponto de vista histórico, fazem parecer uma transição hegemônica. Então, quer dizer, uma coisa quando você é uma potência solitária, né? Que você desfruta daquela condição, mas não tem ninguém ali ameaçando o status quo, né? A situação como ela está. Em outro cenário, é quando você, de fato, identifica possíveis atores que têm capacidades, que reúnem condições de emergir, como é o caso da China, como é o caso da própria Rússia, que em alguma medida não vai se transformar numa alternativa aos Estados Unidos, mas que contesta essa hegemonia, e outros países, o Brasil, o BRICS, enfim, um monte de outras opções. Então, o que eu diria sobre o Donald Trump é que ele pegou, para usar a expressão popular, no fígado desse americano, né? Então, esse americano temente olha para o seu establishment político e busca ali alguém que dê soluções, enfim, fáceis para problemas difíceis. Quando você traz justamente soluções fáceis para problemas difíceis, queria te trazer para a conversa, Guilherme, porque pegou logo de cara a imigração. E é realmente muito mais fácil mandar todo mundo embora do que resolver a questão de por que as pessoas estão saindo dos seus países, por que escolhem os Estados Unidos e o que a gente faz com quem está aqui. É bem mais fácil falar, deporta todo mundo, é o que ele anunciou e vem fazendo dia após dia. Mas aí, não só deportando quem está ilegal, como tirando direitos que já tinham sido estabelecidos como cidadania americana para quem tivesse filhos nos Estados Unidos. Quais são as implicações que essas ordens causam para a própria economia dos Estados Unidos? Realmente resolve o problema do fígado do americano médio? As cidades vão ficar mais seguras, que é o que ele promete? Não e não. Vamos para o qual é a boa. Bom,
São duas crises, né, que ela falou. Crise de emprego pela desindustrialização e crise de segurança. Vamos resolver isso mandando o problema embora, que seriam os imigrantes? Então, não sendo economista, eu não consigo aferir exatamente o que isso pode trazer para a economia americana no curto prazo. Circula um vídeo já mostrando obras de construção paradas, porque a mão de obra imigrante, documentada ou não, está com medo de ir trabalhar para não sofrer perseguição, para não sofrer qualquer tipo de represália. Porque a verdade é a seguinte, os Estados Unidos têm uma quantidade de imigrantes legalizados ou não, que é muito grande. A gente está falando de milhões de pessoas. E no dia a dia você não consegue distinguir quem tem documento e quem não tem. Quer dizer, você vai na farmácia, você vai no supermercado e tal. Então, o que essas medidas do Trump, desde as promessas de campanha no passado até agora, esses decretos, centenas deles, que ele expediu na primeira semana de governo, o que isso causa é uma onda de xenofobia nos Estados Unidos. Então, existem já panfletos circulando, mandando os imigrantes de volta para casa. Há pessoas que relatam estar sendo perseguidas mesmo pelos cidadãos de bem americanos. Há pessoas que estão com medo de trabalhar, com medo de serem pegas pelas autoridades agora, né, as autoridades migratórias. Então, existe toda uma conturbação, um caos que se instaurou na sociedade americana, né, nesses primeiros dias de governo Trump, que é muito prejudicial para a economia e que vai ter impacto certamente de curto prazo, mas também podem se estender para o médio prazo, em termos, por exemplo, de mão de obra. A taxa de desemprego nos Estados Unidos está na casa de 4%, ou seja, talvez não tenha americanos interessados ou dispostos a assumir esses postos de trabalho que estão sendo abertos pelos imigrantes, sejam os que estão com medo de trabalhar, sejam os que foram deportados. Agora, veja que aqui tem um elemento, voltando à pergunta da Ju sobre grandeza, que eu acho relevante destacar. Quem está sendo expulso do país são pessoas etnicamente diferentes daquelas que compõem a ideia do que é o americano médio. Existe uma narrativa que não é consenso, obviamente, mas que ganhou grande força entre os republicanos e, sobretudo, na base do Trump, de que a América é branca. Então, o latino ele se contrapõe ao branco americano de verdade, digamos assim, esquecendo-se de todo o processo colonizatório, porque, afinal de contas, os americanos originais são os nativos americanos que sofreram um processo de genocídio ao longo de mais de um século. Então, o que a gente efetivamente está vendo é, além da tentativa de cumprir uma promessa de campanha, vamos revitalizar a economia, vamos trazer os empregos de volta para os Estados Unidos, vamos acabar com o crime, porque, afinal de contas, tudo isso ficou muito associado aos imigrantes, existe uma questão de fundo que é identitária. Né? Quem a gente quer ser no futuro? E a resposta que o Trump está dando é um país limpo dos imigrantes que, vamos dizer, poluíram a sociedade americana e que contribuíram para esse declínio dos Estados Unidos ao longo do tempo. Nada disso se sustenta, nada disso para em pé. Se a gente for olhar os números, por exemplo, os imigrantes cometem, na média, o mesmo número de crimes que americanos natos, ou seja, não existe nada de especial com relação ao comportamento dos imigrantes. Muitos imigrantes vão para os Estados Unidos porque são perseguidos, têm condições econômicas paupérrimas nos seus países de origem, quer dizer, não se ataca o problema original, que é porque as pessoas estão saindo de lá. E, no fim das contas, isso importa muito pouco para os Estados Unidos e muito menos para o Trump. Né? Para ele, o importante é tomar medidas punitivas em vez de resolver qualquer causa profunda que possa estar agravando essa crise migratória que os Estados Unidos hoje têm vivido, mas que é uma crise de mão dupla. Né? Quer dizer, quem vive é os Estados Unidos recebendo essas pessoas e quem vive também são os países que estão passando por todo tipo de turbulência política. Então, é algo muito complicado, que a gente já viu ao longo desses últimos dias efeitos diplomáticos, inclusive, no Brasil, na Colômbia, sobretudo, quando o presidente colombiano Gustavo Petro resolveu responder ao Trump. Então, assim, é uma questão multifacetada, mas que parte de uma avaliação, a meu ver, acho que a Fernanda concorda comigo, absolutamente equivocada sobre qual é o lugar do imigrante e qual que é a serventia da deportação. Aparentemente, nada vai se resolver, mas os ânimos vão, e isso é de interesse do Trump também, os ânimos vão continuar se polarizando e a xenofobia vai continuar crescendo. Vamos falar um pouco de método, porque a gente está falando de coisas diferentes aqui. E tem um ponto que a gente viu aqui no Brasil, no governo Bolsonaro também, e que a gente está vendo dobrar a aposta agora no segundo mandato do Trump, que é qual é o limite dos poderes da presidência, né? Então, por exemplo, trazendo aqui para a mesa a questão super polêmica do TikTok. Que o banimento do TikTok, vamos lembrar, foi iniciado pelo Donald Trump. Ele dá o empurrão inicial para isso, pontapé inicial.
cumpre-se todos os ritos democráticos para que a lei seja aprovada, a lei entra em vigor, o presidente vai lá e descumpre a lei, né? Fala que a lei não vai valer mais. Primeiro, pode, ele tem esse poder, que artifício ele usou? Porque no equivalente ao Brasil seria, o STF ratificou uma lei. O presidente pode ir lá e contradizer o STF? O que acontece ali? Pois é, Ju, eu acho que você falou uma expressão que, na minha opinião, é chave para entender esse caso e para entender o governo Trump 2 como um todo, que é dobrar a aposta. Eu tenho visto muita análise no Brasil, particularmente, atribuindo uma certa relativização àquilo que o Trump diz, né, as falas dele, sempre na base do mandato anterior. Então, as pessoas relativizam dizendo, não, mas ele também dizia coisas absurdas e no final do dia ele não fez tantas coisas assim, ele foi muito moderado pelos outros poderes, então dá para se esperar que isso vai acontecer de novo. Quase que dizendo assim, calma, gente, né? As instituições estão funcionando normalmente. Pero no mútil, nesse caso, porque a gente está falando de um mundo que se transformou significativamente desde o primeiro mandato, de um Trump que mudou muito, amadureceu politicamente, ele chegou super inexperiente na gestão pública naquela vez, e que, principalmente, garantiu os meios de governança pela via institucional que dão a ele muito mais margem para testá-las do que ele fez da primeira vez. Sem contar apoios que ele desfruta hoje de setores estratégicos, né, no mundo privado que ele não tinha naquela época. Para traduzir em miúdos, para quem não entendeu o que eu estou falando, basicamente eu estou dizendo o seguinte: o Donald Trump, dessa vez, ele foi eleito pelo voto do colégio eleitoral, assim como da outra vez, mas dessa vez ele foi eleito também pelo voto popular. Daquela vez ele tinha perdido para Hillary por quase 4 milhões de votos, o que significa que ele se sente, de certa maneira, digamos, validado total, por uma população que, em maioria, escolheu por ele e escolheu de maneira cachapante, foi uma vitória maiúscula. Então, dá para dizer que ele já chega, né, de certa maneira, fortalecido por esse ponto de vista. Com autoridade, né? Com essa autoridade, e ele mesmo já falou disso algumas vezes, né? Ele se sente à vontade, porque ele tem o mandato que foi dado, conferido a ele por essa sociedade de maneira dupla. Mais do que isso, ele, nesse momento, desfruta da maioria do poder legislativo nas duas casas. Ele tem maioria no Congresso, tanto na Câmara dos Representantes, quanto no Senado, né? Então, domínio das duas casas. Ele não tinha isso da outra vez. Tinha pelo menos uma das casas ainda no controle, muito limitado, mas ainda no controle dos democratas. Para não esquecer, você citou o STF, da Suprema Corte. Exato. A Suprema Corte americana tem 9 juízes. Desses 9 juízes, hoje nós temos 5 que foram indicados por presidentes republicanos ou que têm perfil mais conservador. O Donald Trump sozinho indicou 3 desses 5. E há uma expectativa, por várias razões, né, que a gente faz, de que nesse próximo governo agora ele indique mais 2 até o fim. O que significa que dos 9 juízes, eles já têm 5, 3 são pessoalmente desígnios dele, talvez ele chegue a 5 de desígnios dele. Ele tem o domínio das 3 instituições, sem contar, evidentemente, o apoio das Big Techs e de outras organizações relevantes que entraram com grana na campanha e que agora fagocitaram parte da gestão, né? Elon Musk virou ministro. Então, assim, não é a mesma coisa de Trump 1. Não é a mesma coisa de Trump 1 em nenhum nível. Inclusive, as primeiras ações executivas dessas primeiras semanas, elas dão o tom. Elas são parecidas nos temas, porque são os temas que ele sempre endereçou. Tarifa, né, a questão econômica da competitividade do protecionismo, a questão imigratória que a gente estava falando e tal. Mas veja, a agenda de costumes, que não foi uma grande pauta no primeiro governo, foi marginalmente, porque de vez em quando ele precisava fazer acenos aos republicanos mais conservadores, mas era muito instrumental, agora virou central. A gente passou a campanha eleitoral americana ouvindo os democratas dizendo assim, olha, ele tem aí no pipeline o tal do Project 2025, que tinha sido um documento produzido por um think tank americano conservador, descrevendo, né, o que ele faria se ele fosse presidente. E ele negava, dizia, não tem nada a ver com isso, foi um pessoal aí que escreveu e tal. Ele está seguindo a risca, então ele está falando de desarticular medidas de diversidade, equidade e inclusão, ele está criticando a pauta ESG, ele está falando, como, né, já foi citado aqui, das minorias de maneira bastante direta e tudo mais. Sugeriu até uma causalidade entre pautas de inclusão e um acidente aéreo. Quer dizer, uma coisa que não existe em um mundo que a gente está acostumado a lidar. Não, até com o incêndio, né? Porque a chefe dos bombeiros
de Los Angeles é lésbica e ele falou que então ela é mulher e lésbica, assim. Então, por que eu tô dizendo tudo isso? Eu tô dizendo tudo isso só pra dar quem tá nos ouvindo, de repente não tá tão, assim, acompanhando tão de perto esse dia a dia do Trump, que esse caso do TikTok, como muitos outros, demonstram que o presidente conhece os limites que tem, mas que está disposto a desafiá-los. Por que ninguém pode parar? Porque os outros poderes também estão alinhados com ele. Eles estão Quem poderia parar não vai parar, então Exato. vamos aí. Eles estão desarticulados. É uma coisa parecida com o que a gente também vê em outros países, como é o caso do Brasil. Então, você tem uma oposição que é vocal, que fala, que critica, que está todo dia ali fazendo frente, mas que do ponto de vista dos recursos disponíveis para barrar, tem alguma limitação. Significa que o Trump vai bordar e pintar nos Estados Unidos? Não, porque, até onde consta, ainda existem limites institucionais, constitucionais, inclusive. E ele já sofreu alguns reveses nesses primeiros dias. Então, só para citar dois, né? O TikTok é um grande ponto de interrogação. A maioria dos especialistas que está tentando entender a história do TikTok, com quem eu já falei, sempre tem a mesma reação. Há algo muito estranho nessa história do TikTok. Essa é a resposta que todo mundo dá. Mas só para citar, como também, para não dizer que não falei das flores, né? O Trump não vai fazer acontecer necessariamente. Dois casos emblemáticos nos quais ele já sofreu uma espécie de limitação, né, das instituições, e vieram pelo judiciário, principalmente, foram, primeiro, no caso da imigração, quando ele decidiu questionar o direito da cidadania, né, atribuída por nascimento. Isso é algo que ele tinha prometido na campanha e que ele decidiu tentar reverter por medida executiva. Isso não se faz, isso é uma emenda da Constituição americana. A 14ª emenda diz que se você nasce em território americano, você é cidadão americano. Então, não é uma medida executiva do presidente que pode cancelar uma diretriz constitucional. Precisaria passar, né, por uma apreciação do Congresso em dupla votação, com 2/3 de maioria, ser submetida a todos os 50 estados. É um caminho, né? Então, ele já teve que relativizar um pouco isso, vai disputar isso na justiça, vai tentar contestar, mas já teve um freio. E o mais recente, que realmente foi muito importante, foi a tentativa dele de congelar todos os recursos, né, dos Estados Unidos, direcionados a uma série de programas sociais, inclusive, porque, segundo ele, haveria necessidade de fazer uma reavaliação para ver se o dinheiro americano estava indo para pautas com as quais o governo se identifica. Porque ele ia fechar esse canal de recursos caso não fosse alguma coisa com a qual ele compartilhava. Isso durou 2 dias, porque imediatamente começou uma contestação judicial, porque existe, não só na Constituição, uma determinação que diz que quem manda no dinheiro não é o presidente, é o Congresso, é o que eles chamam de power of purse, como também existe uma lei que foi estabelecida em Nixon, em 74, que diz o seguinte: se o presidente decide mudar o destino do dinheiro aprovado pelo Congresso, ele tem que submeter, e tem um rito, tem uma série de coisas que ele tem que fazer pelo próprio Congresso, e ele não fez. Então, imediatamente caiu, né? E o governo teve que voltar atrás. Então, o resumo da ópera é para dizer assim: esperem um Trump mais agressivo, mais ambicioso, preocupado em criar legado e que coloca como chave do entendimento, né, da sua nova campanha presidencial a ideia de que ele está interessado em fazer reformas no Estado americano. Por isso que as pessoas têm tido tanta preocupação. Porque, para usar a expressão que ficou famosa no Brasil, não é uma questão de jogar dentro das 4 linhas da Constituição. É uma questão de se perguntar: será que não dá para redesenhar essas 4 linhas para fazê-las diferentes? É isso que está acontecendo nos Estados Unidos agora. Agora, ele fala de segurança, ele fala de tornar o país mais seguro, inclusive com essa deportação. E ele vai e perdoa os 1.500 indivíduos que foram condenados pelas invasões do Capitólio em 6 de janeiro de 21. O que ele fez foi pegar um trabalho enorme de Ministério Público deles, de pegar de policiais, de investigadores que identificaram essas pessoas, levantaram ficha, fizeram um processo legal, chegaram a uma condenação. Ele pegou esse trabalho, jogou no lixo, falou não vale, e libertou essas 1.500 pessoas, inclusive uma delas que tinha uma das maiores penas. No final de semana seguinte, foi morto por um policial numa discussão. A classe policial foi uma das que ficou mais revoltada com isso, porque foram eles as vítimas nesse
nessa invasão porque estavam tentando defender o Capitólio. Guilherme, por que comprar essa briga? Por que libertar essas 1.500 pessoas? O que politicamente quer dizer essa sinalização? Eram seguidores dele, né? Foram pessoas que ele convocou no 6 de janeiro para entrar dentro do Capitólio e, se tudo desse certo, enforcar o vice-presidente que validaria o resultado da eleição de 2020, que ele considerava fraudada. Esse era o canto que estava sendo ecoado ali fora do Capitólio: hang Mike Pence, enforque um vice-presidente. E assim, eu acho que a grande questão que se coloca e que esse perdão agora traduz muito bem é que a gente está vivendo nos Estados Unidos, para além de uma crise que a Fernanda desenhou perfeitamente, uma crise de natureza institucional, um teste permanente contra as instituições e a sua resiliência política. Eu acho que a gente está diante de uma crise da democracia, não só no sentido institucional, quer dizer, a democracia americana está em xeque, institucionalmente falando. Só acrescentando uma coisa que a Fernanda falou na resposta dela, o Trump ele se fundamenta, do ponto de vista legal, numa tese chamada teoria do executivo unitário, segundo a qual, mais do que o poder ou a ascendência sobre os outros poderes, legislativo e judiciário, o executivo teria prerrogativas absolutas para poder controlar a burocracia americana também. E a burocracia tem sido um alvo permanente do Trump. No projeto 2025, há páginas e páginas dedicadas a quais as melhores estratégias para esvaziar a burocracia, que o Trump chama de deep state, ou estado profundo, e como transformá-la num mecanismo de manobra do próprio Trump, nomeando gente muito leal a ele e tal. Então, tem esse lado que é uma visão autoritária. E, de certa maneira, quando a gente fala do 6 de janeiro de 2021, existe o teste institucional, mas existe também uma redefinição conceitual sobre o que está se entendendo sobre democracia nos Estados Unidos. Um dado muito interessante para a gente pensar esse problema é o seguinte: muitos eleitores republicanos foram às urnas votar no Trump ano passado, dizendo que eles estavam votando para salvaguardar a democracia americana. Sim. Porque esse era o tema comum dos democratas, certo? O Trump é uma ameaça à democracia. Até o momento em que a campanha Kamala Harris percebeu que não era útil falar que o Trump era uma ameaça à democracia, porque os próprios interlocutores do outro lado, e mesmo alguns independentes, nem sequer estavam entendendo da mesma forma a ideia de democracia do que eles estavam dizendo. Quer dizer, o Trump é uma ameaça à democracia, um republicano, um trumpista vai olhar e falar, eu tenho alguma, olhando com um olhar generoso, né? Penso o seguinte: democracia não é a forma, não é seguir os ritos. Democracia é eu conseguir me enxergar representado no governo. Se eu não me reconheço em várias coisas, né? Se eu olho para a vida que a gente tem hoje e eu falo, não tem nada a ver com o que eu gostaria, com como eu queria, tá errado, não é democrático. Derruba. Aparece um cara que fala, eu sei qual é o problema, eu vou derrubar tudo que isso tá aí, e aí vai ter a nossa vontade, a vontade do povo, porque ser populista é isso. Dizer a elite tá errada, tudo que tá errado na sua vida é culpa da elite, e tem a diferença entre a elite e nós, do povo. Vamos derrubar isso aí e ir pro poder, nós, o povo. Esse discurso é mais velho, né, Casarões? É muito velho, mas aqui o que a gente tem que entender é a diferença entre democracia, não estou nem falando da forma, não estou falando do procedimento, estou falando da democracia substantiva. Existe uma democracia que a gente entende como liberal, que é a democracia que é a vontade da maioria, respeitando a voz e os direitos de todo mundo, das minorias, inclusive. Quer dizer, um sistema democrático, ele é caracterizado pelos chamados freios e contrapesos institucionais, justamente para assegurar que a democracia não se torne, e essa é a visão trumpista, uma tirania da maioria. Dois cientistas políticos americanos super famosos, Steven Levitsky e o Daniel Ziblatt, escreveram um livro que aqui no Brasil foi traduzido como Como Salvar a Democracia. Sim. Só que em inglês, o título do livro é A Tirania da Minoria. E eles estavam se referindo especificamente ao fato de que o Trump, em 2016, se elegeu com minoria popular, mas com maioria do colégio eleitoral, cenário que não se repetiu em 2024. Mas o ponto se mantém. Dizer que o Trump representa a maioria dos americanos não é preciso. Não é preciso porque, mesmo com os 80 e tantos milhões de votos que ele teve, isso não é a maioria dos Estados Unidos. Né? Existe o voto é facultativo nos Estados Unidos, nem todo mundo participa politicamente. Então, assim, mesmo tendo uma vitória cachapante, daí a dizer que o Trump ele vai governar
somente para essas pessoas que o elegeram, isso é um problema real. Isso não é democrático, né? Isso certamente não é democrático. Né? E ainda que fosse, de fato, e uma mesmo maioria. que fosse, onde estão os limites, onde estão as resistências, onde estão as minorias para poder se fazer ouvir também. Então, o problema conceitual que se coloca, de novo, com perdão às pessoas do 6 de janeiro, é basicamente o seguinte: o que vocês fizeram, e que eu convoquei, eu sou o Trump, não representou uma ameaça à democracia. Eu me lembro no dia 6 de janeiro, Fernanda, estava na televisão, eu dei entrevista e tal, e a gente estava discutindo justamente isso. Foi o mais próximo que os Estados Unidos, na sua história, certamente depois da Guerra Civil do século XIX, foi o mais próximo que eles chegaram a uma quebra, de fato, da democracia. Estados Unidos passaram por muitos perrengues, crise de 29, impeachment do presidente Nixon nos anos 70, medo de uma guerra mundial, né, a participação nas próprias guerras mundiais do século XX. Mas ali no dia 6 de janeiro foi o momento em que a democracia, do ponto de vista institucional e em larga medida também do substantivo, foi quase derrubada por uma atitude, por um lado, inconsequente, por outro lado, absolutamente ambiciosa do Trump, que era de tentar subverter o resultado das eleições, porque ele já tinha espalhado a narrativa de que a eleição tinha sido fraudada, né, o Stop the Steal e tal. Então, o que ele está disputando hoje é o próprio significado disso. Exato. As pessoas hoje que o apoiam, elas pensam democracia de uma maneira muito diferente da que a gente pensa, porque para nós a democracia ela é toda complexa, ela é cheia de detalhes, ela é cheia de contrapontos e tal. Na cabeça deles não é assim, elegeu, a pauta tem que ser essa. Então o restante segue o que a maioria decidiu. Só que isso É gera uma simplificação 1000 problemas. enorme do que é a democracia. Mas eu acho que a gente tem mesmo, Juliana, você está convocada, nós vamos fazer um programa justamente para discutir isso. Parece que a democracia é a mesma coisa para todo mundo. Não é. E aí o pessoal do Trump acredita que está defendendo a democracia e o pessoal que está contra o Trump acredita que está contra porque está defendendo a democracia. É um conceito em disputa. É um conceito em Mas disputa. acho que o problema, só para concluir, é justamente esse. Quando a gente fala de democracia, muitas vezes a gente assume uma posição até arrogante nessa discussão, concordo. dizendo, olha, eu sei o que é democracia, vocês não sabem. Isso. O Trump é uma ameaça à democracia e vocês, bobões, vão votar no Trump mesmo ele sendo uma ameaça à democracia. Esse tratamento que os democratas dispensaram aos eleitores do outro lado e mesmo a independentes é muito perigoso porque isso gera uma reação também que é a coisa da elite. Olha, o Trump está dizendo que as elites são corrompidas, elas são péssimas e tal. Em algum momento o eleitor vai ser levado a acreditar que, dada a arrogância dos democratas, tem que votar num republicano mesmo, porque talvez ele tenha uma resposta, uma verdade, que não é a verdade com a qual essas elites políticas se identificam. Então, esse é um problema real, não só nos Estados Unidos, eu acho que de lá a coisa transborda para vários outros lugares. Aqui no Brasil, essa própria ideia de democracia já está sendo disputada. Lembra da frase? Supremo é o povo? Supremo claro. é o povo. Que é uma percepção completamente distorcida sobre o que são, né, as instituições democráticas, mas ainda assim, eu acho que a nossa postura como pessoas da debate público, digamos assim, é tratar esse tema muito mais de peito aberto, no sentido de pensar, vamos discutir o conceito e vamos entender por que ele está sendo disputado, do que impositivamente dizer, olha, eles estão errados, a gente está certo, e problema deles. Não é problema deles, é problema nosso também. Se o conceito de democracia não conseguir abraçar a maioria das pessoas, não importa de quem é o melhor conceito. Exato. Então, os dois lados vão precisar flexibilizar para chegar num conceito de democracia que abrace mais pessoas e aí ela possa ser mantida. Do jeito que está hoje, a gente está com esse tanto de ameaça. Deixa eu puxar aqui, porque assim, Ferinha, pouca meu pirão primeiro. Já falamos muito sobre Estados Unidos. O que a gente quer saber é como que isso vai impactar os outros países do mundo e como que isso impacta pra gente. Vamos começar com as medidas protecionistas deles. Sabe o que eu não entendi? Que toda vez falam pra gente que não pode, o Brasil não pode ter medida protecionista, que isso só piora a competitividade do nosso mercado, que isso só pune o nosso mercado, as pessoas aqui, os consumidores brasileiros, né? Então não pode taxar Shein, não pode isso, não pode aquilo. E aí o cara faz tudo o contrário da cartilha, do INSPER, da GV. Não tô ouvindo ninguém falar que não vai dar certo. Chamei o Samuel Pessoa, evidentemente. Falei, Samuel, me explica, vai dar certo isso? O Samuel é doutor em economia pela USP e é professor também. E ele vai explicar pra gente como que isso pode ter impacto e resolve o problema, assim como deportar imigrantes. Nós sabemos que o presidente Donald Trump
é um presidente populista. Como todo populista, ele divide o mundo entre o bem e o mal, entre os amigos e os inimigos, e usa essa prática como instrumento de disputa política. Nós sabemos que aumentar a tributação, tarifa de importação, não vai resolver os problemas, vai gerar uma pressão inflacionária, vai desorganizar um pouco as cadeias globais de valores. Nos últimos 40 anos, principalmente a partir da década de 1990, as cadeias globais de valor elas aumentaram muito e, portanto, o grosso do comércio internacional passou a ser de insumos, não de bens finais, e vai ter uma certa desorganização, e com essa desorganização, perda de produtividade e eficiência econômica, todo mundo perde. Também a política de imigração é uma política que deve gerar perdas de eficiência. Tem alguns estudos, tem vários estudos de boa qualidade que mostram que o fluxo migratório, inclusive de trabalhadores de menor qualificação, contribui para aumentar a produtividade. Então, tudo isso vai gerar choques negativos de produtividade nos Estados Unidos e, a médio prazo, gera o contrário do que foi planejado. Então, a grande dúvida que eu tenho é, dado que essas políticas, muitas vezes, inclusive tarifa de importação, no curto prazo, pode gerar algum efeito benéfico, se os efeitos colaterais vão se fazer sentir até o próximo processo eleitoral. E se vai cair na conta do Trump os impactos ruins desse tipo de medida. Minha avaliação é que a conta chegará mais rápido do que se imagina, porque a economia americana opera já a plena carga. O presidente Trump mostrou que ele não é muito apegado a princípios e não é uma pessoa muito ideológica, e acho que talvez essa seja a única grande vantagem de uma presidência Trump. Quando as coisas dão errado, ele não tem problema em recuar. Então vamos esperar dar errado e ver se de fato o presidente Trump irá recuar dessas medidas que não têm muita base no conhecimento mais sistemático sobre o tema. Bom, o professor Samuel falou um pouquinho dessa variação da importação nos Estados Unidos, mas esse país mais fechado, vamos supor que vai fazer sim, vai do jeito que ele falou. Ele dá conta de produzir sozinho tudo que ele precisa para consumir? A resposta, Cris, é não, né? Isso porque a gente está falando de um mundo particularmente globalizado, em que as cadeias de produção elas se desterritorializaram e em que também os recursos muitas vezes não estão concentrados no mesmo lugar. Hoje a gente está falando não só de coisas básicas como energia, né? O Trump gosta de falar, let's drill, baby, petróleo e tal, enfim. Mas a gente está falando de minérios raros, a gente está falando, né, minérios críticos, terras raras e tal, que são a base da indústria de tecnologia, né, chips, semicondutores e tal, e que não estão, aliás, todos concentrados lá nos Estados Unidos para dar conta da própria revolução Essa terra tecnológica. não dá de tudo? Não dá de tudo, dá bastante coisa, mas não dá de tudo. Tem um pedaço que está na China, no Brasil, é importante para os Estados Unidos, apesar dos pesares, porque tem esses insumos em particular dessa guerra tecnológica. Então, assim, estamos no mundo das cadeias globais de produção, estamos no mundo de desterritorialização, estamos no mundo de recursos escassos e distribuídos, estamos no mundo em que os mercados dependem uns dos outros, estamos no mundo onde o mercado financeiro também tem características que não permitem um confronto direto. A China é o maior detentor de títulos da dívida pública americana há décadas. Eu amo esse fato. Né? Então, assim, eu tenho um chinês sentadão lá em cima, né, de uma pilha de títulos da dívida pública, que se amanhã vender tudo, derrete o dólar. Então, assim, tem coisas que… Não é delicioso saber disso? Imagina, pera, sério mesmo? Hora de vender, pessoal. Só pra desestabilizar um pouquinho. Eu gosto da elegância de não falar nada. Tenho papéis. Tenho papéis, exato. Então, assim, eu tô dizendo tudo isso pra corroborar o que disse Samuel muito bem, que o problema não vai ser resolvido com o fechamento, né? O fechamento, ele vai resolver um problema político, não um problema econômico. O problema político é atender às promessas de campanha que Trump fez ao seu eleitorado para efeitos de 4 anos. Então, ele vai dizer, eu disse que faria, fiz, e pronto, e acabou. Agora, eu vou dar um exemplo muito simples, né, de uma experiência que eu vivi. Acho que eu até contei um pouco dessa experiência na outra vez que eu estive aqui.
quando na eleição de 2016 eu passei um tempo em Ohio, que é meio oeste americano, né? O pessoal do meio oeste americano, onde fica Detroit, lá no Michigan, que é famoso pela indústria automobilística que se, né, derreteu ali e tal, reclama muito porque perdeu os empregos, as montadoras não estão mais lá e tal, né? Aí muita gente diz, poxa, eu quero meu emprego de volta. Trump, tentando resolver problemas macroeconômicos com medidas microeconômicas, no primeiro governo, foi lá e tentou criar 1.000 incentivos, como ele prometeu dessa vez também, inclusive fiscais, né, de impostos, para levar essas indústrias de volta para lá. Só que esse camarada, e eu conheci vários desses camaradas que trabalharam a vida inteira nessas indústrias, eles acham que vai ser tão simples quanto reinstala a indústria aqui que eu chego de volta e continuo de onde eu parei. Como se tudo não tivesse virado um grande computador. Como se tudo não tivesse virado um grande computador. E como se a chave da vida, né, econômica contemporânea no setor de inovação e tecnologia não fosse educação. Né? Então, você só consegue dar conta de seguir de onde você parou se você recebeu as instruções e recebeu os meios para conseguir se adequar enquanto força de trabalho para dar conta de agora operar uma máquina, de agora programar um sistema. Esse camarada que apertava o parafuso, ele não foi preparado para operar a máquina, para programar um sistema. Então, é uma falsa promessa de que ele vai ser reinserido nessa economia. Isso também vai ser a fonte de uma frustração. Porque o tipo de profissional, ainda que toda a indústria dos Estados Unidos voltasse a florescer a partir de medidas protecionistas, fosse uma promessa possível de concretizar, ela demandaria pessoas que não são as pessoas que estão votando no Trump por frustração. Então, a ironia e aquela coisa, né, da profecia que se autorrealiza, é que ele foi eleito pela hiperinflação, entre outras coisas, e vai entregar como legado de longo prazo a hiperinflação. Por quê? Porque vai ficar caro no final do dia consumir nos Estados Unidos, porque ele tá taxando todo mundo, não vai dar conta de produzir domesticamente, todo mundo que tá lá nessa expectativa de dinamizar o mercado de trabalho não vai ter tanto emprego assim. Não, mas a gente já fez esse ciclo, né, Casarões? A gente podia ligar pra eles e falar, já fizemos isso, hein? Já tentamos e deu ruim, hein? Eu não vou ligar, A gente voltou. Se você quiser, você liga. O que eu ia te perguntar? Não só não vai funcionar por todos esses motivos que a Fernanda falou, mas ainda tem outros. Quando ele faz essa bravata de falar pra Colômbia, então, vou taxo mesmo, taxo muito. Parece que a maior parte do café que é consumido nos Estados Unidos vem direto da Colômbia. Eles não conseguem muito bem viver sem café. Acho tudo viciado, que nem nós. A Colômbia não acha mercado pro café dela, não? No mundo? Pra falar, ai, tá bom, não vou vender pra esse, vou vender pra aquele. É porque é uma aposta tripla, né? Eu vou importar menos, eu vou tirar a mão de obra e eu vou taxar a importação. Não foi só da Colômbia, Canadá também. 25% de todos os produtos que entrarem no país serão taxados. E aí a pergunta é justamente quando a Juliana fala, não é só dos Estados Unidos. O que eu queria entender é, os outros mercados conseguem se reorganizar e vender entre si quando eles param de vender para os Estados Unidos? Se os Estados Unidos virar e falar, não compro mais carne do Brasil, a gente tem para quem vender para não ficar com produto estocado? Tem como reorganizar sem os Estados Unidos? Não é uma tarefa fácil. Porque Gostei dessa resposta porque não foi não. Não. Algum grau de substituição de mercados de destino é possível. O grande problema é que isso tem que ser alinhado entre setor público e setor privado, entre diplomatas, quer dizer, existe uma negociação política também para garantir esse alinhamento, mas o grande problema é que as economias muitas vezes não são complementares. A economia brasileira e a colombiana não são complementares no sentido de que o Brasil tem o que a Colômbia precisa e a Colômbia tem o que o Brasil precisa. São economias, principalmente na América Latina, que em larga medida produzem as mesmas coisas. Então esse é um desafio. Não, no caso do Brasil, e aqui acho um parêntese importante de ser feito, 75% do que a gente vende para os Estados Unidos são manufaturas. Tem insumo mineral, tem petróleo, tem algum grau de agronegócio que ainda entra nos Estados Unidos, mas assim, o que a Fernanda, por exemplo, se refere a insumo, por exemplo, autopeça para a indústria montadora americana, que hoje está em larga medida no México, na verdade. Mas assim, o Brasil vende produto siderúrgico, é chapa de aço, coisas que já passaram por algum tratamento industrial e que entram nos Estados Unidos com um produto industrializado com algum valor agregado, muito mais do que o do agro, por exemplo. A nossa indústria, que já está claudicando há muitos e muitos anos, vai ter um problema muito sério se, por exemplo, Trump resolve botar 25% de sobretaxa em tudo que o Brasil vende para lá. Isso afeta menos o agronegócio num primeiro momento,
Afeta mais o setor industrial, que já é frágil no Brasil e que tem aí uma série de desafios que são internos. Então, assim, essa substituição, Cris, ela é desejável, ela em algum sentido é possível, até porque muito do que os Estados Unidos vendem de carne seria substituído por carne vendida pelo Brasil. Então, você pode ter, né, algum redesenho da lógica concorrencial que os Estados Unidos sempre tiveram no centro, talvez não estejam mais, mas é algo que demanda tempo, demanda articulação e demanda até incentivos econômicos para as empresas e os setores produzirem mais ou direcionarem melhor os seus produtos para outros mercados. Nada disso é fácil de ser atingido. A América Latina, em particular, tem uma história de fragmentação e de desagregação assim, enorme se a gente pega, por exemplo, o histórico da América Latina toda vez que se tentou aqui do continente enfrentar os Estados Unidos. E os americanos sempre fazem um jogo muito esperto também de rachar o tempo inteiro qualquer possibilidade de uma frente ampla latino-americana para poder se contrapor ao que os Estados Unidos fazem. Então, assim, do ponto de vista econômico, diante do mundo que a Fernanda bem escreveu, eu acho muito pouco provável que a gente consiga muito rapidamente, num piscar de olhos, fazer uma mudança econômica desse tipo. Ou seja, as ameaças americanas têm efeito. E elas têm efeito, e aqui eu queria fazer só uma comparação histórica que eu acho saborosa nessa altura do campeonato, porque o Trump ele veio no primeiro mandato querendo ser o Andrew Jackson, que foi o presidente do começo do século XIX, o 7º presidente americano, era um populista com alguns contornos ali de nacionalismo branco e tal, e ele até botou uma foto do Andrew Jackson no Salão Oval da Casa Branca, porque ele queria fazer uma apologia. A Ju perguntou para Fernanda no começo, né? O que é a grandeza americana? Sim. O cara mira no Reagan e vai e volta para o século XIX. Tem um pouco disso. Mas o presidente que está inspirando o Trump 2 é um cara chamado William McKinley. Inclusive, a coisa mais simbólica, eu vou te contar do William McKinley. Indica aí meu texto. Escrevi um texto falando isso aí. Fernanda Maniotti escreveu um texto falando sobre isso. Vamos colocar o link aqui. Se você está ouvindo, só vê no vídeo ou na descrição do podcast. Quando você piscar assim, vai aparecer na sua tela. Isso. A Fernanda já respondeu as nossas perguntas, mas assim, só para explicar pro ouvinte quem que é o McKinley. Ele foi um presidente do final do século XIX, ele tinha sido parlamentar por alguns anos, e durante o seu período parlamentar ele ficou conhecido como Napoleão do protecionismo americano. O rei das tarifas. Foi o sujeito que pegou as tarifas básicas de comércio americano e subiu de 30 e poucos por cento para quase 50%. Então, falar de livre mercado, quando se pensa nos Estados Unidos imaginário, também é uma mistificação se a gente volta para o que os Estados Unidos recorrentemente fizeram ao longo da sua história e, sobretudo, na presidência McKinley. Ele foi assassinado. O vice dele era o Theodore Roosevelt. Não se sabe por quê. Não, tem toda uma discussão. Infelizmente, tem um problema de violência política nesse grau de assassinato de presidente, que é muito comum nos Estados Unidos, mais do que... Bom, Trump mesmo sofreu atentado na campanha. Mas o caso do McKinley é o seguinte. Ele foi o presidente que, como parlamentar, elevou as tarifas americanas. A lei do tarifaço americano é a lei McKinley. Ele, como presidente, foi quem deflagrou a Guerra Hispano-Americana de 1898 e foi quem, basicamente, fez a expansão dos Estados Unidos para a América Latina. Então, se a inspiração é o McKinley, eu não estou dizendo que o Trump estudou assim, detalhadamente a história do presidente. Não é dado a isso. Mas ele colocou lá no Salão Oval uma foto do McKinley também. E eu acho que ele nos serve de guia para a gente pensar, acho que duas coisas. Primeiro, os Estados Unidos já fizeram barbaridades econômicas na história e o período McKinley é um período de muito protecionismo para aqueles que adoram dizer que os Estados Unidos são outra coisa. Não são. E a coisa do expansionismo, que depois vai redundar no canal do Panamá e etc. Vamos falar disso também. Ali. Então, é interessante perceber que esse Trump 2 é um Trump mais protecionista e mais expansionista, do ponto de vista geopolítico também. Deixa eu só deixar essa história mais deliciosa, porque quando eu estava estudando para a pauta, uma das coisas que ele fez foi mudar o nome de uma montanha no Alasca. Exatamente. E eu fiquei, e aí, pessoal, que estamos com tempo. Mas é isso, a montanha no Alasca se chamava McKinley. Por conta de uma demanda dos nativos americanos da região, ela virou Monte Denali. E agora, Denali é da linguagem local dos nativos. E agora ele está brigando para voltar a ser o nome Cris, do McKinley. E você sabe que, apesar, né, o Casão lembrou isso tudo muito bem, apesar de a gente não imaginar que o Trump sentou lá e foi fazer, né, um mergulho na história para se, né, orientar
politicamente, também não é só uma elucubração intelectual da nossa parte, que estamos buscando na história referências para comparar. O discurso de posse do Trump teve referência literal, ele falou do presidente McKinley como um grande americano inspirador, e ele falou, né, desse impulso industrial que foi alcançado nesse período. Também falou das aspirações imperiais, citando o McKinley. Então, qualquer semelhança é mera coincidência. E, veja só, o discurso tem como a frase de abertura: estamos de volta à Era Dourada. O McKinley, na história dos Estados Unidos, é considerado o presidente que encerra o que a gente classifica como a Era Dourada nos Estados Unidos. Mas é bom o de volta. Mas é bom o de volta, porque você está falando de expansionismo, a gente achou ingenuamente que as fronteiras estavam mais delimitadas e que já tinha passado tempo em que um presidente de uma grande potência podia reclamar territórios e pegar territórios de outros estados-nações. Eu sei que o Putin tá aí. Tá tentando eu fazer sei. isso com a Ucrânia. Eu sei. Em outros tempos não tô era ciente. era rei. Exato. Tô Mudaram. ciente que isso já não foi ele que começou esse movimento, mas assim, tem muitos movimentos, né? Do Golfo do México. Na hora que ele falou assim, bom, vou botar o Golfo do México. Eu falei, ninguém vai ouvir isso, né? Porque loucura, quem pode sair mudando o nome das coisas? Não é a Avenida Roberto Marinho, é o Golfo do México. O Google foi lá e já mudou. Então é o Golfo do México, é a Groenlândia, é chamar o primeiro-ministro do Canadá de governador, insinuando vamos juntar aqui tudo. Primeiro, quanto disso é bravata? Quanto disso você acha que, assim como a gente ficou falando que o Putin era só bravata, foi lá e fez, e como a gente ficou estarrecido. Não, mas a Ucrânia existe, ela é um país, você não pode… E não podendo, foi lá e fez. Quanto que é a sua leitura de que Trump, não podendo, vai lá e fará mesmo? Vai voltar para esse momento de… Ele se elegeu falando que ia parar as guerras. Como é que ele pode ser expansionista que vai gerar guerra? Me explica que eu não entendo. Olha, sinceramente, eu tomaria com um grão de sal a ideia de que é só bravata e ele não vai fazer mesmo. Eu hoje levo o Trump bem a sério quando ele diz que vai fazer as coisas. Talvez ele não faça nos termos literais. Talvez ele não, de fato, promova uma incursão militar, invada países. Isso não dá para saber, porque vai depender dos freios que ele vai encontrar e dos cálculos de custo-benefício que vão ter que ser levados em conta em cada caso. Agora, a gente sabe que uma vez que ele encontra certas coisas como pauta, ele vai, no mínimo, fazer daquilo uma barganha negocial. E essa barganha negocial está dentro de uma lógica de política externa que já vem de antes, né, que agora está muito mais fortalecida, de que todas as relações no governo dele são transacionais. Ele não vê ninguém como parceiro, ele não vê ninguém como aliado, ele trabalha com uma lógica de negociação que é a lógica de soma zero. Então, toma lá da cá, que é isso. No final do dia, sempre em uma negociação, haverá um vencedor e um perdedor. É assim que ele opera. E ele não vai querer que os Estados Unidos estejam do lado do que ele entende ser o perdedor. Então, como essa é a lógica de ação desde a época da vida privada, do business dele, ele está imprimindo essa característica às questões geopolíticas mais complexas. Então, quando ele fala que vai comprar a Groenlândia, a Dinamarca reage dizendo, peraí, não está à venda, como já muitas vezes aconteceu no passado, né? Inclusive no governo Trump 1. Quando ele diz, vou pegar de volta o Panamá, o pessoal diz, não, peraí, que o Panamá já não é mais seu, né? Quando dizem, olha, o Canadá é um país soberano que não está, né, disposto a ser anexado e tal, eu não necessariamente entenderia que ele vai levar às vias de fato essas relações e a que amanhã o Canadá vai ser um estado americano, ou que o Panamá vai ser invadido, ou que a Groenlândia vai ser tomada. Mas eu entenderia com um certo grau de seriedade que ele identificou nesses potenciais lugares do mundo fragilidades existentes onde uma barganha se estabelecerá. Em cada caso tem um objetivo diferente, que eu teoricamente ou hipoteticamente enxergo nesse momento. Quando eu olho para a Groenlândia, além do óbvio, que é a questão, né, do posicionamento geopolítico no Ártico, as reservas de energia, que todo mundo está falando, existe também um elemento de barganha com a OTAN. Existe um elemento de barganha com a OTAN. Ele tem uma relação, né, difícil com a OTAN, como a gente sabe, e a gente está falando aí de Dinamarca, de um país que é considerado um aliado.
Então, na medida em que ele olha para a Groenlândia e cria todo um barata-voa naquela região, nada impede que, a partir desse barata-voa, ele encontre meios para chegar em outros temas que ele queira negociar com a OTAN e coloque a Groenlândia e a volta atrás no tema da Groenlândia como uma forma de conseguir, né, naquele toma lá da cá, outra coisa. O Panamá é a história da China. Percebam que ele está, desde o começo desse segundo governo, muito mais cuidadoso no trato da China. É claro que ele continua falando da China e ameaçando os produtos de serem taxados. Ele sabe que a China é vista hoje nos Estados Unidos de maneira bipartidária e pela opinião pública como a principal ameaça internacional dos Estados Unidos, mas ele entende também que muita calma nessa hora, né? Quer dizer, a gente briga forte, fala alto, onde a gente sabe que o eco talvez não volte tão duro, né? Então, ele prefere gritar com a China por tabela no Panamá, quando ele diz a China está operando o Panamá e tomando o Panamá, então vamos lá pegar o Panamá de volta. Porque isso cria para ele condições de melhorar as barganhas dele com a China e com outros países da América Latina, do que se ele vira para a China e diretamente decidir discutir Taiwan, que é muito mais embaixo o buraco, né? E a mesma coisa com relação ao Canadá. O que ele quer do Canadá? Ele quer não só melhorias na negociação comercial, ele já desfez o NAFTA e substituiu no primeiro governo, ele quer renegociar de novo esse acordo, então ele não está satisfeito com as tarifas, e mais do que isso, ele está muito incomodado com a maneira como os canadenses lidam com os fluxos de fentanil que vem do norte, né? Então ele quer um controle mais rigoroso dos canadenses, um compromisso mais rigoroso para se responsabilizar sobre a entrada de drogas nos Estados Unidos. Então, o que me parece é que, assim, dá pra dizer, gente, tranquilo, hein? Ele tá falando tudo isso lá no X, mas a gente vai dormir amanhã, o mundo amanhece igual de novo. Não dá, não dá. O mundo não é o mesmo, ele tem compromissos com o que ele fala. Agora, dá pra dizer que ele vai fazer essas coisas literalmente? Eu não acho que elas são literais, mas eu acho que elas são instrumentos dessa visão transacional que a gente estava descrevendo aqui. Ele vai usar isso para recondicionar a barganha e conseguir outras coisas que ele quer que são mais difíceis do que essas. Ju, posso só complementar uma coisa que a Fê falou que eu acho que faz todo sentido nesse momento. O Trump tá, para usar a expressão mais comum, metendo louco com relação a várias coisas da geopolítica que a gente não imaginou. Pois é, a gente não imaginou. Você é de onde, Cris? Eu também sou de BH. Ai, gente, melhor. Só que lá a gente não por isso fala que ela é metendo tão louco, né? exótica pra A gente gente. fala, sei lá. Vocês falam o quê? Trump Só um parênteses, desculpa, sei lá, gente. ele tem feito declarações cabulosas. Mas enfim, mas o que acontece? Ele fala essas coisas. Eu acho que tem um elemento transacional, obviamente, que ele está tentando barganhar coisas até muito pequenas, muitas vezes, com essas ameaças, com essas declarações bombásticas e tal. Mas eu acho que tem um método aí que é muito característico da extrema-direita ao redor do mundo, e o Trump faz parte dessa família, que é um conceito que a gente chama de janela de Overton, que é basicamente o seguinte: existe uma apreciação, um conceito de normalidade na política. Existe o que é aceitável e o que não é aceitável na política dentro das 4 linhas da democracia, né, que em geral a gente trabalha, ou das 4 linhas da civilidade, se a gente quiser colocar assim. E uma das coisas que a extrema-direita caracteristicamente vem fazendo é fazer propostas absurdas, talvez não para tentar para realocar o normal, né? mas para tentar normalizar coisas que estão no meio do caminho entre o aceitável e o absurdo. Porque quando você propõe uma coisa que, do ponto de vista do espectro político, está lá na ponta, coisas que pareçam menos malucas que aquela que foi dita já vão se tornando um pouco mais normais. Uma das coisas que me surpreendeu de verdade, olha, nada dos decretos que o Trump fez na primeira semana, nada disso me surpreendeu porque eu tinha lido o Projeto 2025, que é um calhamaço de 900 e tantas páginas. Agora, o que realmente me surpreende nessa história toda é como que uma revista reputadíssima chamada The Economist publica um artigo na semana em que o Trump fala de anexar a Groenlândia, dizendo, quem sabe talvez se os Estados Unidos comprasse a Groenlândia não seria mal. Peraí, isso não deveria nem sequer estar sendo discutido. Eu entendo como opera o jornalismo, eu entendo que certas coisas têm que ser debatidas porque elas já foram introduzidas na conversa pública, querendo ou não, pelo próprio presidente da superpotência do mundo. Mas me surpreende o fato de que propostas como a anexação do Canadá, da Groenlândia e do Panamá têm ganhado uma repercussão que não é só negativa, ela é propositiva. Às vezes, quem sabe não poderia ser bom.
Isso me preocupa. Então, ainda que o Trump não seja literal na sua fala, e ele não é de fato, ele não vai, sei lá, invadir a Groenlândia, ele está pensando em jogar com essas ideias e, de alguma forma, ele transforma um pouco esse debate público em algo mais ou menos normal. Ele expande o universo do discutível. Do discutível. Né? Você sabe que Nem aceitável, discutível. Quer dizer, no fim das contas, a gente está diante de uma situação em que o Trump ele vai produzir mais guerras. Eu acho que não, surpreendentemente, porque é o seguinte, as guerras que estão em curso no mundo, o Trump tem trabalhado para resolver. Foi o time dele, antes mesmo da posse, que negociou de maneira mais contundente o cessar-fogo entre o Hamas e Israel para a entrega dos reféns, por exemplo. O Trump já está querendo se colocar nas negociações ou conversas possíveis aí de um cessar-fogo na Ucrânia. Ou seja, para ele, interessa um mundo mais ou menos estável, sem os conflitos que hoje rasgam esse planeta, para que ele possa fazer o seu próprio expansionismo por outros meios. São os meios econômicos, basicamente, que ele tem utilizado. É claro que isso pode gerar outro tipo de atrito e pode gerar conflitos no futuro. Mas falar que ele é um belicista, no sentido clássico, certamente não é. Eu acho que tem uma questão e a gente tem pensado em guerra no modelo antigo. Né? Quando a gente fala assim, vai ter guerra, a gente está pensando na Segunda Guerra Mundial, que está fazendo 80 anos agora. E eu acho que as coisas se sofisticaram muito mais. As guerras estão acontecendo de outra maneira. E eu acho que um dos gestos que mostram isso é a substituição de Wall Street pelo Vale do Silício. Então, quando a gente tem ali na posse dele Elon Musk, que agora virou ministro, o Mark Zuckerberg, esse escritório tem 7 bilhões de dólares, são 13 bilionários no governo, para essa secretaria desse tamanho. Então, pensando na guerra, no expansionismo de um jeito diferenciado, o que vocês pensam diante da guerra de informação que estamos aqui vivendo, tentando fazer um programa que está discutindo, inclusive, só fazendo uma aspas nessa pergunta, eu gosto muito da forma respeitosa que a Fernanda trata o Trump. Ele não é maluco, ele não está fazendo bravata, ele é um estrategista que tem uma ideologia, uma visão de mercado e está fazendo implantar. Eu acho que esse respeito que a gente busca aqui no Mamilo sempre, esse programa era para isso, era para perguntar para vocês o que o Trump tá vendo que eu não tô vendo. Eu acho que tratar esse adversário político com respeito é a melhor forma da gente se organizar também. Voltando à pergunta, nessa guerra de informação, o que significa grandes líderes de tecnologia ao lado do presidente? Em relação a tratar o Trump, eu acho que isso é não só parte, né, do ofício de um analista, de uma pessoa que dedica a sua vida a fazer uma análise, uma apreciação intelectual, né, buscar um distanciamento ou, de alguma forma, pelo menos a objetividade, mas também tem a ver, até como ator político mesmo, né, pensando que todo mundo é ator político de algum jeito, com o nosso compromisso em não desqualificar o outro lado, porque desqualificar o outro lado é sempre o primeiro jeito de perder o debate. Ninguém te escuta se você desqualifica o outro lado, Menina, né? estamos aqui há 10 anos tentando convencer todo mundo disso. Não, mas é verdade, né? Você não pode esculhambar alguém e esperar que na sequência alguém queira te ouvir, não vai acontecer. Então, o debate precisa começar por um espaço de legitimação do outro. Significa que a gente, de alguma forma, concorda? Significa que a gente avaliza? Significa que a gente se sente confortável? Claro que não. Todo mundo sabe, lendo o que a gente escreve ou acompanhando a gente, quais são as nossas visões sobre as coisas. E a gente faz disso público. Isso porque não viram os grupos de WhatsApp, que a gente fala. No grupo do WhatsApp aí já é muita intimidade. Mas assim, eu acho que isso é muito saudável e o Mamilos, inclusive, faz um papel muito importante. Agora, resumindo muito rápido a história dos bilionários, da indústria da tecnologia, eu acho que o desafio, no contexto do que o Casarões descrevia sobre a transformação da democracia e essa crise conceitual da dita democracia iliberal, a tirania da maioria, é que a gente agora começa a viver uma disputa com contornos diferentes no século XXI, né, do que é o público e o privado. Existe uma diluição dessa fronteira, né? Primeiro, a gente tem o Elon Musk saindo na foto de família do Trump. Já foi curioso por si só, né? Já é uma análise semiótica que dá para fazer ali. Depois, a gente tem sentados todos os ministros do governo junto com os bilionários da tecnologia, que não só foram financiadores de campanha, financiadores do evento de posse, como agora vão ter voz ativa para discutir dentro do governo o que é liberdade de expressão. Então, assim, a questão da fronteira público-privada me parece muito, muito, muito relevante que a gente observe a partir de agora. Isso traz à tona um debate de onde essa nossa relação começou, inclusive, que é o tamanho e o limite do Estado Nacional como a gente conhece.
Afinal de contas, tem empresa de tecnologia que é mais rica e mais poderosa do que países. E aí começa a ter uma dificuldade em entender, afinal de contas, né, em que medida as ações que acontecem dentro de um país, elas ficam restritas a um país. Elas não ficam. Elas não ficarão. Porque agora a gente está dizendo... Antigamente tinha aquela máxima, né? Não. É uma coisa a política de Estado, outra coisa é a política de governo. Com o mundo do jeito que está e a polarização que alcançou, os níveis que alcançou, isso é muito difícil de manter, a não ser em níveis em quadros técnicos, burocráticos, que vão respeitar certos ritos. Do ponto de vista dos governos, está cada vez mais difícil manter essa lógica. Os governos opinam sobre os governos dos outros países, torcem para os candidatos dos outros países, declaram voto em países em que eles nem são eleitores, né? E geram influência direta. A gente está falando de Elon Musk, que agora é secretário de governo dos Estados Unidos, e tem uma questão de negócios e pessoal com o Brasil. Não dá para entender que isso não vai ser transportado para a relação bilateral. Vai ser transportado. Vai ser uma questão na eleição de 2026 no Brasil, quem o governo americano apoia. Então, esses elementos, eu acho que são os elementos de fundo que merecem a nossa atenção. Se eu pudesse deixar como uma pista para um dia a gente aprofundar de debate, eu diria, cara, em que medida o mundo que a gente vive hoje atropelou essas fronteiras. Jogou... Não que não fosse um problema da democracia desde o início. Então, a gente teve, na era industrial, também essa promiscuidade. Assim, isso é um desafio, é do jogo, né? Mas acho que isso tá muito na mesa. Pra fechar, a Cris teve que ouvir esses dias de um amigo que… Mas você vê, menina? Eficiente o cara tá, hein? Tá trabalhando, tá entregando job. Entrega job. Que o Trump, da primeira vez, tomou muita portada na cara. Isso que você falou da Economist, assim, a elite muito fechou a porta para ele. Ele não chegou com prestígio. Ele tá mais preparado, sabendo como jogar para levar menos porta na cara e ter menos ações, decretos derrubados? Ele tá mais preparado. Partido político, o Partido Republicano, que no começo não lhe prestava todo o apoio, agora está muito mais cooptado também, de alguma maneira, de modo que ele tem um controle muito maior político. Ele está muito mais habilitado institucionalmente. Em inglês a gente chama de trifecta, né, que é o controle, né, do executivo e das duas casas legislativas. Você tem o judiciário pendendo a favor. E, de fato, na mesma medida em que ele está mais eficiente, talvez justamente nessa estratégia de chocar e espantar todo mundo na primeira semana, na segunda semana, ele também está mais abusado. Abusado no sentido de que as propostas estão ficando cada vez mais amplas e mais duras. Então, não é só uma questão de contenção, é uma questão também do que ele está oferecendo. A Fernanda falou, por exemplo, temas de comportamento, ele mal falava no primeiro mandato e agora ele está definindo o gênero por decreto. Né? Então, isso é um desafio também. Agora, voltando para fechar, uma pergunta que foi feita lá no começo, a Fernanda respondeu, eu queria comentar também, que é o seguinte: quem vai parar o Trump? E aí eu acho que tem duas respostas pequenas, mas conjugadas para a gente poder pensar. Só em suma para a gente poder refletir para frente, que é, número 1, o mundo vai ter que, de alguma forma, se organizar para lidar com o Trump. Esse é um ponto. Eu acho que em 2017, quando o Trump tomou posse pela primeira vez, o mundo ainda também não estava preparado para lidar com ele. Ele tomou muita portada na cara, mas ao mesmo tempo você tinha ali muita comida de bola também, porque o resto do mundo não sabia lidar com um cara que chegava numa reunião da OTAN e empurrava o outro, fazia discursos bombásticos e tal. Então esse é um primeiro ponto. Parece que o mundo tem hoje muito mais também capacidade de se organizar para conter o Trump, embora eu fico pensando na Europa, por exemplo. A Europa seria um ótimo contraponto ao Trump, mas a própria Europa está vivendo as suas crises e os seus demônios, e a extrema-direita está subindo em vários lugares. Quer dizer, também se esperar uma grande união da Europa, da América Latina, da Ásia para poder lidar com o Trump são cenas dos próximos capítulos. A América Latina, por exemplo, dificilmente vai conseguir se organizar, pelas razões que a gente já comentou, para lidar com o Trump. Mas tem uma outra dimensão que essa eu acho que todo mundo deve acompanhar daqui para frente, que são os governadores. O sistema federativo norte-americano, ele foi criado lá em 1776 para produzir um presidente fraco e governadores fortes. Com o passar de 2 séculos e meio, o presidente foi ficando mais forte, foi tomando controle de mais pautas de política pública, foi fazendo política externa de maneira mais assertiva, e os governadores acabaram ficando menos fortes do ponto de vista institucional. A gente está vendo hoje uma reflexão importante sobre isso. A Califórnia já ameaçou meio que sair dos Estados Unidos. É um debate que
não aparecia há muito tempo, da República da Califórnia, voltou. O Texas já tinha falado disso um tempo atrás por causa da crise migratória na fronteira. E me parece que essa é uma discussão importante, que é pensar qual é o potencial de governadores de estado de contrarrestarem as medidas que o Trump vem tomando no dia a dia. O judiciário vai fazer um papel importante, claro, mas os governadores, porque eles são políticos acima de qualquer outra coisa, eles têm aí um papel muito central, a meu ver, no sentido de se contrapor àquilo que o Trump vem fazendo. Os limites disso ainda são desconhecidos, mas é importante que a gente se atente para isso, e vai ter muito governador em manchete de notícia daqui para frente também, é bom a gente acompanhar. É ótimo isso, e para fora, para o mundo, ao mesmo tempo que o Trump tem sim um poder de congregar ideologicamente outros governos, me parece também ser uma oportunidade para aqueles governantes que não compactuam desse mesmo legado ideológico. Quando a presidente do México responde com placidez, com educação, não vai ser Golfo da América. Quando o primeiro-ministro chinês ignora qualquer provocação e fala, estamos abertos a parcerias comerciais. Quando o Brasil tem a oportunidade de assumir o protagonismo da energia verde, porque o Trump falou, eu não vou entrar nisso, também tem chance de outros políticos mundiais se destacarem, fazendo um contraponto a ele. Então, eu acredito que, por ser o líder ainda mundial, é mais fácil se unir a ele. Mas quem quer vender na baixa, né, comprar na baixa, agora é hora de comprar uma nova ideologia política, porque ela tem chance de se fortalecer. E, Cris, acrescentando uma única frase que você acabou de dizer, tem um problema de premissa no Trump 2.0, na ideia da era dourada que volta e tal. No mundo de hoje, diferente do mundo da era dourada do McKinley, a gente tem alternativa aos Estados Unidos. Não existia alternativa aos Estados Unidos naquele momento. Não tinha condição de fazer frente. Agora tem. Muita gente aposta que a ação do Trump não só vai gerar a hiperinflação, tentando combater a inflação, o desemprego, tentando combater o desemprego, mas também vai empurrar o mundo para o colo de alternativas na transição hegemônica, fazendo da América mais fraca e não mais forte novamente. Então ele vai acelerar em direção ao fim. É isso. Ele viu o iceberg e falou, dobra a aposta. É isso. Mas eu saio desse programa com a ideia que, respeitando o seu adversário político, é a melhor maneira de você se preparar politicamente para combater as ideias dele. Então, eu acho que é isso que a gente precisa aprender logo, porque 2026 está chegando. Se organiza, né? Mostre propostas. O Trump está vindo, sim, com uma eficiência. É que na lógica aqui do Mamilos, a gente não dissocia eficiência de ética. Não adianta você ser muito eficiente para matar mais pessoas em menos tempo. Então, assim, ética e eficiência andam juntas. É um programa mais complexo de construir, mas ainda dá tempo de fazer. Gente, muito obrigada por quem ficou até aqui com a gente. Vocês já sabem, nesse mundo vastíssimo de algoritmo, de economia da atenção saturada, o que vai fazer essa conversa de qualidade chegar nas pessoas é você mesmo. Dando like, compartilhando, falando no WhatsApp. Você sabe o que você tem que fazer, a gente já fez a nossa parte, faça a sua. É isso, fiquem bem. Temos um Mamilos no ar, até a próxima semana. Beijo. Mamilos.